Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, que Deus abençoe este dia, que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus. Mas amém, irmãos, vamos para a palavra, para a mensagem do Senhor. Eu tive esse momentinho aqui que eu parei, comecei a orar, comecei a refletir, comecei a pedir o Espírito Santo a direção de uma palavra, irmãos. E, sabe, o Senhor me deu a direção de estar falando sobre Ana. A passagem de Ana, irmãos, está ali em 1 Samuel e 2 Samuel. Sabe, irmãos, e quando você lê 1 Samuel, né, o capítulo 1, e depois você lê o capítulo 2, irmãos, ali se fala sobre duas fases da vida da Ana. A primeira fase, irmãos, uma fase de humilhação. A primeiro capítulo, irmãos, fase de humilhação, fase, irmãos, a qual ela chora desesperadamente, fase a qual ela era estéril, fase a qual, irmãos, ela era uma mulher deprimida. E já quando você vai ler o capítulo 2, irmãos, a gente já vê uma outra Ana. A gente já vê uma Ana, irmãos, aquela que era estéril, a gente já vê uma Ana que foi mãe. A gente já vê uma Ana feliz, a gente já vê uma Ana dando seu testemunho, a gente vê uma Ana, irmãos, que antes era amargurada, mas ali ela estava alegre, mãe de filhos. E sabe, irmãos, eu vejo assim a história como Deus mudou a história dessa mulher, irmãos. Por quê? Porque primeiramente, para ela viver o propósito de Deus na vida dela, primeiro, irmãos, o capítulo 1, que é o capítulo da humilhação, o capítulo, irmãos, do sofrimento, ela teve que viver. Porque, irmãos, tem coisas que para Deus gerar em nós, para Deus gerar nas nossas vidas, irmãos, às vezes nós vamos precisar passar por vale, muitas das vezes vamos ter que passar por deserto, muitas das vezes vão ter que passar por provações. Algumas vamos ter que entrar em batalhas e enfrentar lutas difíceis na nossa vida. Mas sabe de uma coisa que eu vejo assim na palavra de Deus? Que de tudo que a gente passa na nossa vida, tudo tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Sabe, eu não ouvi a palavra de Deus ontem, né? Porque eu fiquei na salinha, mas eu fiquei sabendo que foi ministrado, irmãos, a palavra de quando os discípulos, irmãos, entraram no barco para atravessar para o outro lado e ali se houve uma grande tempestade. E aquela tempestade, irmãos, ela foi fundamental porque ela precisou ser provada a fé dos discípulos. E a mesma coisa acontece com Ana. Ana ali naquele momento, irmãos, naquele momento de humilhação, que ela estava sendo humilhada por Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. E Ana, ela era estéril e ela chorava porque ela queria ter filhos. E o único que pode dar filhos é Deus. Mas ali naquele momento, Ana, irmãos, ao invés dela chorar e se lamentar, Ana, ela foi chorar aos pés do Senhor. E nós aprendemos, irmãos, que muitas das vezes não adianta nós murmurar, não adianta, irmãos, nós reclamarmos, não adianta a gente chorar, irmãos, para pessoas erradas, mas nós devemos ir aos pés de Jesus, que quando nós vamos aos pés de Jesus, ali Jesus, irmãos, realmente transforma nossas vidas. Jesus, ele recolhe as nossas lágrimas e daquela dor, irmãos, aquela dor dentro do nosso coração, Deus transforma em um lindo testemunho. Porque foi isso que Ana fez. Ana, irmãos, ela se cansou daquela luta. E quantas das vezes nós estamos em luta, nós estamos em provação e nós estamos cansados de viver dentro dessa provação, de viver dentro dessa luta. Mas ali, irmãos, a gente vemos que enquanto a gente não for, irmãos, aos pés do Senhor, não abrirmos o nosso coração, não rasgarmos os nossos corações na presença de Deus, irmãos, as coisas parecem que não acontecem. Mas quando a gente vai, irmãos, na fonte, realmente parece que ali, irmãos, realmente Deus, ele tem o poder, todo o poder para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E foi isso que aconteceu com Ana, irmãos, com Ana. Ana, ela foi aos pés do Senhor.
Irmãos, quando a gente estamos tristes, quando a gente estamos angustiados, quando a gente é humilhado, às vezes no trabalho, às vezes em tantas circunstâncias, às vezes até dentro da nossa casa. Até dentro da nossa casa acontece coisas, irmãos, que às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, até dentro da minha casa eu sou humilhado, eu sou humilhada. Mas, irmãos, em tudo que você passar, vai chorar aos pés do Senhor, vai se derramar na presença do Senhor, porque o Senhor é aquele, irmãos, que recolhe a nossa lágrima e muda a nossa vida. Porque sabe o que Deus fez na vida de Ana? Deus deu Samuel, um grande homem de Deus, um sacerdote, juiz e profeta. Ele foi o único que exerceu os 3 ministérios em Israel. E foi um homem a qual teve a sua vida inteira e ele nunca se desviou do caminho do Senhor. Irmãos, é isso que Deus faz quando a gente chora na presença do Senhor. Deus, ele prepara o melhor. Deus, ele faz o extraordinário sobre as nossas vidas. Então, tudo que nós precisamos pedir ou clamar, irmãos, nós precisamos ir nos pés do Senhor. Clamar ao Senhor, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, é na presença do Senhor. Sabe, eu não sei como foi esse tempo de festas. A gente sabe, irmãos, que o desejo de todos é que tenha sido maravilhoso. O meu foi maravilhoso. Mas já teve épocas de festa que não foi tão maravilhosos assim. E eu confesso que houve épocas da minha vida que ao invés de eu ir chorar para Jesus, irmãos, às vezes eu me lamentava. Ou às vezes eu me ficava emburrada. E hoje, irmãos, eu aprendo com a palavra de Deus que quando algo vir nos ferir, quando algo vir nos chatear, vai na presença do Senhor, se derrama, se ajoelha, porque é ali, irmãos, que você vai ter resposta. É ali, irmãos, que as coisas vão receber, irmãos, realmente a reviravolta na sua vida. Assim como aconteceu na vida de Ana. Ana, irmãos, de uma mulher humilhada, ela se tornou uma mulher honrada. E ela, irmãos, ela foi continuamente honrada, porque todos, irmãos, quando via o filho dela, todos admiravam Ana. Por quê? Porque ela gerou aquele homem de Deus. Ana, irmãos, de toda aquela luta e sofrimento, que ela era uma mulher estéril, era uma mulher que não poderia ter filho, Deus mesmo fechou a madre de Ana. Então, aqui que Deus fez? Deus operou um milagre na vida de Ana, uma mulher que Deus deu um testemunho para ela contar. E Deus ali, irmãos, fez ela, tirou a amargura do seu coração e colocou uma alegria, colocou paz, colocou brilho novamente nos seus olhos. Isso é só o Senhor que pode fazer, irmãos. Então, você fique com essa palavra no seu coração, sabe? E que de tudo, irmãos, que o inimigo possa nos atacar, possa fazer, vai chorar aos pés do Senhor, vai nos pés do Senhor, porque é ali, irmãos, que a chave das nossas vidas vira. Deus muda a circunstância, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Louvado, Senhor, engrandecido seja teu nome, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guardou, Pai, a tua graça, a tua misericórdia tem sido conosco, Pai. Guarda esse final de semana, desde já nós repreendemos todo laço, toda ação maligna, e que a tua presença esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.